Olá, tudo bem com você? Tudo bem com a sua família? Glória a Deus, estamos aqui mais uma vez. Eu sou o pastor Júlio e esse ambiente é uma fonte de vida para te alimentar. Quero dar as boas-vindas a você que está aqui pela primeira vez, você que está aqui conosco já faz alguns dias. Seja muito bem-vindo mais uma vez e que você possa receber essa palavra que vai edificar a sua vida e alimentar a sua vida como tem edificado a minha. Você sabe qual é a importância dos conselhos? Até onde os conselhos surtem efeito na nossa vida? Quando nós deveremos ouvi-lo? Por que não ignorá-lo? Essas e outros detalhes você vai conferir conosco aqui nessa palavra de hoje. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Nós vamos meditar hoje em Provérbios, livro de Provérbios, capítulo 4, verso de número 13. Diz assim a palavra de Deus: apegue-se aos conselhos, não os abandone, guarde-os bem, pois deles dependem a sua vida. Eu quero ler de novo esta palavra. Provérbios 4, verso 13. Apegue-se aos conselhos, não os abandone, guarde-os bem, pois deles dependem a sua vida. Queridos, o livro de Provérbios, amados irmãos e irmãs, o livro de Provérbios é um celeiro de sabedoria. Salomão, ele foi aquele que, com muita graça de Deus e muita sabedoria do céu, começa a descrever por meio dos conselhos muita coisa relevante na nossa vida. E o Senhor me deu essa palavra hoje de madrugada, quando eu estava para dormir, já era mais de meia-noite, e eu dormi pensando em algumas coisas, e Deus ele me trouxe essa palavra e me disse: fale ao meu povo sobre isso que eu vou te dar. Quando eu leio a Bíblia na parte da manhã, eu enxergo esses versículos que eu vou expor para você aqui durante esta mensagem. Veja bem, os conselhos eles só têm poder real na nossa vida antes da frustração. Você conhece alguém que está sofrendo um tempo de frustração porque ignorou os conselhos? O conselho só tem poder na nossa vida antes da frustração. Qual que é o valor do conselho depois que tudo deu errado? Nenhum. Se você fazer uma análise bem feita da sua vida e das coisas que rodeiam a sua vida, você vai entender que alguns lugares você chegou porque você ouviu os conselhos que a vida te proporcionou. Outros lugares que você ainda não chegou, pode ser porque você tem ignorado alguns deles. Esta palavra, ela é muito forte para o nosso coração, porque a Bíblia nos orienta a se apegar aos conselhos, guardá-los bem, porque deles dependem a nossa vida. Olha só que profundo. Por que Salomão, usado pelo Senhor, vai expressar as palavras em Provérbios exatamente com esta força que ela tem? Deles dependem a nossa vida. Veja bem,
você precisa de identificar algumas coisas na sua vida. Primeiro, quem são as vozes que Deus colocou no teu caminho para ser uma voz de Deus e um conselho do céu para a sua vida? Quem são? É o seu pastor, a sua pastora, seu pai, a sua mãe? Qual é a voz que governa ou tem poder de governo sobre as suas decisões? Em qual direção os teus ouvidos estão inclinados? Porque há muitos que falam, mas em poucas vozes estão a voz de Deus. Como identificar a voz de Deus? Nós somos resultados daquilo que nós plantamos, mas às vezes os conselhos na nossa vida, eles são importantes para quê? Para que a gente possa reavaliar o nosso solo ou o lugar onde nós vamos deixar as nossas sementes na nossa vida. Porque se é verdade que tudo que nós colhemos porque a nossa colheita é resultado daquilo que a gente planta, às vezes um conselho que você recebe é uma oportunidade que Deus está te dando para reavaliar onde você vai colocar os seus pés. Essa palavra é muito forte. Eu queria que você compartilhasse essa reflexão de hoje para a vida de alguém que está no seu coração agora. Talvez você está ouvindo essa palavra e você está lembrando de alguém. Não, essa pessoa precisa dessa palavra. Manda para ela. Eu tenho certeza que esse ambiente, se está sendo uma fonte de vida para você, também vai ser uma fonte de vida para a pessoa que você ama. Olha o que é que diz a palavra de Deus em Provérbios 13, verso 10. A sabedoria está com os que tomam conselhos. Provérbios 13, 10. A sabedoria está com os que tomam conselho. Você é uma pessoa que costuma tomar conselho? Você é uma pessoa que você, antes da decisão, você costuma ouvir conselhos? Ou você é daqueles bicho solto que diz assim: ninguém tem nada a ver com a minha vida, eu vou seguir o meu caminho, né? Existe uma música antiga, entendeu? Que se trata da decisão de um cara. Um camarada escreveu uma música dizendo assim: eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre mim. Será que as opiniões que vêm aos nossos ouvidos são velhas demais? Será que não são ali? Já vou para um outro versículo da palavra. A Bíblia diz em Provérbios 11, 14: não havendo sábios conselhos, o povo cai. Vou ler de novo. Não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão dos conselhos está a sabedoria. Mas quando eu ouço este rito, este dilema, e me deparo com a palavra de Deus, eu faço alguns questionamentos. Não é sobre ter uma opinião formada sobre tudo, mas sobre ter uma direção profética para o meu futuro. Não é uma crítica destrutiva ao artista ou ao cantor, mas são filosofias que são geradas nesse mundo e que muitas das vezes elas são geradas para construir uma mentalidade errada na vida de alguém. A sabedoria está com os que tomam conselhos.
Antes de decidir, é necessário ouvir bem a voz que está nos conduzindo a essa decisão. Percebe que antes de Eva cair no jardim onde Deus plantou ela, Deus tinha dado aos teus ouvidos conselhos, falou com Adão, Adão transmitiu a voz de Deus a Eva, mas mesmo assim, aonde ela caiu? Ela caiu porque parou no lugar que não deveria ter parado, olhou na direção que não deveria ter olhado e ouviu a voz que não deveria ter ouvido. Interessante, né? Interessante que quando nós não consideramos os conselhos que são de Deus para a nossa vida, nós corremos o risco de estar perdendo o jardim que esse mesmo Deus nos plantou. Que forte, hein? Olha só essa palavra. Quando nós não consideramos a voz de Deus na nossa vida, nós corremos o risco de ser removidos do lugar onde Ele mesmo nos plantou e preparou tudo para que nós possamos ser abastecidos. Essa foi a realidade do jardim no Éden, né? Então, a sabedoria está com os que tomam os conselhos, assim diz a palavra de Deus. O título dessa mensagem é: Conselho só tem poder antes da frustração. Por quê? Depois da frustração é só lamento. Quantas pessoas já não se envolveram em relacionamentos, fizeram alianças com pessoas que alguém foi usado por Deus para dizer assim: olha, eu não sei não, a decisão é sua, mas eu não estou sentindo no meu coração uma paz em ver você envolvendo com tal pessoa. Às vezes esse conselho vem de uma mãe, vem de um pai, vem de um pastor, vem de uma pastora, vem de um amigo, vem de alguém que por fora está vendo a situação que você, envolvido dela, não está vendo. E aí o que acontece? Você tem duas decisões. Você tem a decisão de pensar que ninguém tem nada a ver com a sua vida, que ninguém, na verdade, quer ver a sua felicidade. Você fala, algumas pessoas, você fala isso porque você não casou, você fala isso porque você já está aí toda feliz com a sua família. Eu estou ficando velha, eu vou ficar para titia, né? Eu ainda não encontrei o meu lugar ao sol, mas com inteligência, será que essa é de verdade a motivação que levou essa pessoa a te dar esse conselho? Ou será que Deus é quem já está mostrando para estas pessoas o seu futuro esse que nem você ainda está vendo? Bom, fica aí uma pergunta para você meditar, porque essa palavra foi Deus quem me deu, e eu tenho certeza que ela está fazendo sentido para muitas pessoas que estão me ouvindo. Olha o que diz Provérbios capítulo 20, verso 18. Os conselhos são importantes para quem quiser fazer planos, e quem sai à guerra precisa de orientação. Provérbios 20, 18. Os conselhos são importantes para quem quiser fazer planos, mas quem sai à guerra precisa de orientação. Alguém tem dúvida que nós estamos em uma guerra? Alguém tem dúvida que nós estamos em meio a uma batalha chamada vida? Se os dias já estão difíceis, com as nossas vidas andando e buscando andar corretamente, que diria andar e viver uma vida sem ser dirigido e orientado na guerra?
Salomão, ele é cirúrgico quando vai escrever alguns detalhes do livro de Provérbios. Quem sai à guerra precisa de orientação. Talvez Deus está te preparando com conselhos bons antes de entrar na batalha. Talvez Deus está enchendo você de armas antes de você entrar no território da guerra, para que quando você estiver batalhando, você saiba o que você faz, o que fazer com aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Se você entrar nessa guerra sem orientação, se você entrar nesse campo minado sem orientação, você pode sofrer danos. Você pode sair dessa guerra ferido. Oh meu Deus do céu, aleluia! Olha só o poder dessa palavra sobre a sua vida. Você pode sair deste território violento, ferido, às vezes morto, sem ninguém que possa fazer nada por você, meu Deus do céu. Então, Salomão, ele vai dizer: quem sai à guerra precisa de orientação, porque os conselhos são importantes para quem quiser fazer planos. Quais são os planos da sua vida? Quais são os planos para o seu futuro? Quais são os planos para o seu amanhã? Deus disse para Josué, quando Josué vai sair para a batalha, olha só a confirmação dessa palavra. Deus disse para Josué, quando Josué vai sair da batalha: Josué, você vai passar conduzir esse povo. Tão somente eu quero que você reflita em uma coisa: medita na minha palavra de dia e de noite. Para quê? Para que você possa ser bem sucedido por onde quer que você andar. Percebe que Deus, ele não mostrou para Josué o nível de batalha que ele iria enfrentar. Deus não mostrou para Josué a Jericó. Deus não mostrou para Josué o Jordão que ele iria atravessar. Deus não mostrou para Josué os inimigos que ele iria combater, mas Deus deu um conselho para ele: guarde a minha palavra, medita nela de dia e de noite, para que você possa ser bem sucedido no seu caminho. Poder dos conselhos antes da frustração. Deus sempre nos orienta assim. Deus sempre nos orienta dessa forma. Deus sempre, antes de acontecer algo errado, sempre vai nos avisar de alguma forma. Eu tenho experiência com isso. Olha só, sou pastor há mais de uma década aqui na minha cidade. Quantas vezes Deus já me usou para alguém que, ao ouvir a minha palavra, não entendeu direito que era Deus que estava falando comigo a respeito da vida dela. Essas pessoas, muitas delas, ignoraram os conselhos. Depois de alguns anos, algumas não precisa te demorar nem anos, é questão de dias, tiveram resultado da sua insensatez na sua frente, porque ignoraram os conselhos. Há um versículo na palavra que diz: crê no Senhor Jesus, crê nos seus profetas e prosperareis. Eu não sei, talvez eu possa estar sendo uma boca profética para a sua vida hoje, agora. Talvez você está aí lembrando de situações nas quais você vive hoje, que porventura talvez você não estivesse vivendo se você não tivesse ignorado os conselhos. Então essa palavra de Deus é para você. A Bíblia diz: na multidão dos conselhos existe sabedoria. Eu estava conversando com uma pessoa esses dias e ela estava me pedindo uma avaliação a respeito de uma área da sua vida, uma área determinada da sua vida.
Eu dei uma palavra para ela, compartilhei com ela sobre algumas experiências, compartilhei com ela sobre algum certo tipo de maturidade, alguns sinais que a vida já nos dá, que a gente já sabe pelos sinais se vai dar certo ou errado. Mas eu aprendi isso com alguém e ao aconselhar uma pessoa agora, eu sempre uso essa estratégia, para que a pessoa no dia de amanhã não venha dizer que por intermédio dos nossos conselhos nós somos responsáveis pela frustração se der errado. Então eu nunca aconselho uma pessoa dizendo para ela assim: olha, faz isso. Eu sempre, depois que eu aprendi isso, eu digo para a pessoa assim: olha, se eu estivesse no seu lugar, eu fazia uma avaliação melhor dos sinais que está à nossa frente e tomava essa decisão. Mas interessante que no decorrer da vida Deus vai nos dando mais orientações e eu disse para essa pessoa assim: olha só, a Bíblia diz que na multidão dos conselhos existe sabedoria. Então, quero te dar um outro caminho. Não se apegue somente à minha palavra, não. Ouça mais vozes. Ouça algumas pessoas que já passaram pela mesma situação que você está para entrar nela. O que é que deu errado na vida dessas pessoas? Se elas sofreram, por que elas sofreram? O que elas fariam diferente se elas soubessem do que ela iria enfrentar? Pegue conselhos com pessoas que já são mais maduras na sua vida. Eu disse para ela e digo para você também: não se apegue somente a essa palavra, não. Talvez eu esteja sendo na sua vida somente mais uma voz, mas existem outras vozes que Deus pode usar para falar com você, porque a palavra diz que é na multidão dos conselhos que está a sabedoria. Eu quero terminar essa palavra dizendo para você o que está em Provérbios capítulo 12, versículo de número 15. Diz assim a palavra: o caminho do insensato parece justo, mas o sábio ouve os conselhos. Vou repetir: o caminho do insensato parece justo, mas os sábios ouvem os conselhos. O que é uma pessoa insensata? Uma pessoa insensata é a pessoa que perdeu a sensatez na sua vida. Vou repetir: o insensato é aquela pessoa que perdeu a sensatez na sua vida. Eu tive uma experiência há pouco tempo atrás com uma pessoa que, ao observar o caminho por onde a vida dela estava passando, eu e a minha esposa demos uma orientação simples para esta pessoa. Simples. Era uma palavra que faria muito sentido na vida dela e na vida da sua família se ela tivesse nos ouvido. Mas não, ela levou esta palavra para uma outra dimensão, uma outra realidade. Todo mundo sabe como é difícil estabelecer uma família dentro da igreja. Todo mundo sabe como é difícil estabelecer a nossa vida diante de Deus. Mas por faltar lucidez e sensatez na sua mente, no seu coração, ela decidiu interpretar essa situação de forma errada. E aí saiu ela, saiu toda a família, os filhos, né?
já estavam todos envolvidos na igreja e, ao invés de ouvir o conselho, decidiu dar lugar à insensatez na sua mente. E foi muito difícil para nós, porque tem um ditado que diz que se conselho fosse bom, não se dava, se vendia, né? Mas depois desse fato eu fiquei observando e analisando até quando ou até aonde nós podemos ir para ser uma fonte de vida e orientação para outras pessoas. E aí o Espírito de Deus, ele nos levou a entender que a parte da incompreensão, esta semente não é nossa, nós não participamos da insensatez, e sim de um plantio de uma semente que poderia evitar com que algumas coisas sejam vividas nas outras das pessoas. Então, o Espírito de Deus me traz essa manhã para, mais uma vez, reforçar a necessidade de continuar fazendo o que Deus me chamou para fazer. Nós só liberamos a palavra, só aconselhamos. A pessoa que ouve esse conselho é quem vai tomar as decisões que ela julga necessário ou julga mais importante a fazer na sua vida. Que não te falte insensatez, que não te falte uma mente sensata, uma mente com discernimento do céu, para que você possa identificar as pessoas que são de Deus para a sua vida, as vozes que Deus colocou diante de você para te orientar, as pessoas que Deus está usando para assinar o sinal de alerta, acender o sinal de alerta diante de você. Olha o que Deus está falando comigo aqui. Eu vou gravar depois uma mensagem sobre isso. Deus está falando no meu ouvido aqui agora. Olha só, quem sabe os teus pais já não conversam mais com você. Não é porque os seus pais se tornaram pessoas más na sua vida, ou aqueles que já abriram mão, abandonaram você, não. Talvez os seus pais já não falam mais com você porque você cresceu demais. Talvez os seus pastores, os seus grandes e melhores amigos já não te falam mais nada porque você cresceu demais, você já aprendeu demais, você já sabe demais. De modo que, crescendo tanto assim, você não consegue mais ouvir eles. E aí você tem que tomar cuidado, porque não é questão das pessoas te abandonar, é questão de você estar abandonando ou deixando de considerar aqueles que Deus levantou para si, uma voz profética, uma boca de Deus na sua vida. Então, muitas das vezes, quando a pessoa vende para a gente um peixe, falando com a gente assim, alguma situação dos teus pais, na verdade, talvez a situação não seja essa. Eu sei que existe sim situações que o pai deixa para lá, o pai decide abrir mão, daquela responsabilidade que Deus trouxe para ele. Mas alguns pais não fazem isso, não são por querer, não. Alguns pais estão fazendo isso porque os filhos já não mais ouvem eles, já cresceram, já casaram, já tem na mente que agora é a sua vida e pronto, acabou, e não é bem assim. Mais uma vez eu te digo, se essa palavra está abençoando você, e você entende que ela
ela serve para outra pessoa. Mande este link, mande esta mensagem para essa pessoa. Às vezes Deus vai livrar uma pessoa da morte, às vezes Deus vai livrar uma pessoa de um relacionamento abusivo, às vezes Deus vai livrar uma pessoa de uma amizade tóxica por causa dessas coisas, por causa dessa palavra que você vai enviar. Então, no nome precioso de Jesus, que você tenha sensatez, que não te falte sensatez, que não te falte lucidez e que não te falte a sabedoria para que você possa ouvir os conselhos. O conselho só tem poder antes da frustração. Depois da frustração é só lamento. As mesmas pessoas que são usadas por Deus para te dar essa palavra são as mesmas pessoas que vão chegar nos seus mesmos ouvidos e dizer: agora eu só lamento, você agora vai estar vivendo as consequências daquele conselho que você não ouviu. Agora você segura um filho, segura o filho que o pai abandonou, porque quando era na época dos conselhos, você foi aconselhada a não se envolver com esse rapaz ou com essa moça. Agora você segura essa dívida, porque você foi aconselhada a não emprestar esse dinheiro, não confiar nessa pessoa. Agora você segura esse relacionamento da sua família, porque você foi aconselhada a não entrar nela. Agora você conserta a sua vida, porque a palavra de Deus estava diante de você e você ignorou a palavra. Que o Espírito de Deus traga luz ao seu entendimento, que a graça de Deus seja sobre a sua vida e que o amor de Deus seja sempre diante de você. Eu quero terminar essa palavra orando pela sua vida e quero te fazer um pedido. Se esta reflexão fez sentido para você e você acha que este lugar é uma fonte de vida para te abençoar, eu quero te pedir que você possa se inscrever no nosso canal. Todos os dias eu estou aqui orando, ou te dando uma palavra, ou ministrando algo de Deus sobre a sua vida. E eu quero que você, no nome de Jesus, possa ser uma fonte de vida também para outras pessoas. Da mesma forma que essa palavra te abençoa, que você seja usado para abençoar outras vidas. Amém? Posso orar por você? Coloque a mão sobre o teu coração agora, vamos orar. Senhor, nós estamos aqui diante da Tua palavra e a Tua palavra é a verdade. Senhor, nós estamos aqui diante dos Teus conselhos e os Teus conselhos são vida para nós. Senhor, eu estou orando para esta pessoa que está confusa na sua mente, essa pessoa que talvez, ó Deus, Satanás deixou e está deixando ela confusa na hora de decidir, na hora de, ó Deus, em nome de Jesus, tomar a sua decisão. Talvez essa pessoa está, ó Deus, dentro de uma situação em que ela só estava esperando esta palavra. Talvez eu estou orando aqui para pessoas, Senhor, que ligaram ou que caíram aqui, Senhor, nesse vídeo, receberam, ó Deus, em nome de Jesus, essa palavra, vieram aqui, procuraram a resposta do Senhor. Senhor, me dá uma resposta, e agora o Senhor está dando a resposta para essa pessoa. Talvez, ó Deus, essas pessoas que estão aqui me ouvindo, estão me ouvindo porque estavam pedindo do Senhor um sinal, e o sinal está diante delas agora. Eu te peço, Pai, livra essas pessoas do mal, livra essas pessoas dos dias difíceis no futuro, livra essas pessoas das feridas da guerra. Deus, livra estas pessoas, ó Deus, da morte na batalha. Pai, que o Senhor use essa palavra para ser vida na vida de outras pessoas. Deus, em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus, socorre esta pessoa que não consegue sair desse relacionamento, socorre esta pessoa que não consegue sair dessas dívidas, socorre essa pessoa
que está perdida nos caminhos da vida e que precisa agora do Senhor. A minha oração é que o Senhor vá de encontro a cada uma delas agora. A minha oração é que o Senhor sustente, abençoe e segure na mão de cada uma delas agora. A minha oração é que o Senhor edifique, que o Senhor abençoe, que o Senhor prospere, que o Senhor traga vida, que o Senhor traga vitória a cada pessoa. E no nome de Jesus, que o teu nome seja glorificado. Assim como o Senhor diz para Josué, que nós possamos guardar esta palavra, em nome de Jesus, que essa palavra seja vida sobre o nosso interior e saúde para a nossa vida, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Que bom que você esteve comigo até aqui, que Deus continue te abençoando, que o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus o Filho de Deus e as doces comunhão do Espírito Santo seja sobre a tua vida, sobre a tua família, no nome de Jesus, amém. Graça e paz.